Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. O que significa estar em Cristo Jesus? O que podemos dizer sobre o nome e o sobrenome Cristo Jesus? Como surgiu o ato religioso da circuncisão? De acordo com o judaísmo, quem deveria ser circuncidado? O que significa a incircuncisão? O que é o evangelho da incircuncisão? O que é ser uma nova criatura? A igreja cristã primitiva estava dividida em seus começos, em que de um lado era composta pelos cristãos legalistas de Jerusalém, eles que entenderam que Jesus apenas veio fazer uma pequena reforma no judaísmo e com isso não largaram mão da lei de Moisés, juntando-se aos seus estatutos, mandamentos e juízos apenas as palavras proferidas pelo Senhor Jesus. Do outro lado, existiam as igrejas gentílicas, evangelizadas pelo apóstolo dos gentios, juntamente com os seus amigos de ministérios, que eram compostas de pessoas que vieram também do judaísmo, mas que na sua grande maioria vieram das religiões pagãs daquela época, se converteram pela pregação do Evangelho, foram regeneradas pelo poder do Espírito Santo e agora faziam parte das igrejas gentílicas. Deus prometeu, antes mesmo do nascimento de Cristo Jesus, quando ainda antes, durante a velha dispensação da lei, que por meio do seu Messias iria formar um novo Israel, a Igreja de Cristo, com todas as nações do mundo. Agora, o sobrenome Cristo nos fala sobre a missão redentora do Messias de Deus, porque ele veio como sendo enviado e ungido de Deus Pai para implantar a nova dispensação da graça. E o nome Jesus é o nome próprio do Filho de Deus, que é uma transliteração do nome de Josué, que quer dizer Salvador, ou aquele que veio salvar o seu povo dos seus pecados. De forma que tanto o sobrenome como o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, tem tudo a ver com a vida, o ministério e a missão do Redentor da humanidade, Cristo Jesus, ele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De acordo com o texto, o que significa estar em Cristo Jesus, o homem natural não pode dizer que está em Cristo Jesus, porque o nascimento natural faz com que o ser humano seja materialista e terreno. Agora, biblicamente falando, estar em Cristo é aceitá-lo como Senhor e Salvador da vida pessoal. É isso que nos ensina o Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo de número 12. Como também é ter nascido pelo Espírito de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 e 5. É ter sido transformado pelo poder regenerador da palavra de Deus.
Tito, capítulo 3, versículo 5. Estar em Cristo é viver para Cristo Jesus e com Cristo Jesus. É andar como Ele andou. É viver como Cristo nos ensinou. O que significa a palavra ser discípulo do Senhor Jesus, seguidor dos ensinamentos do Mestre Jesus Cristo de Nazaré. Complementando o que já temos dito, o que demais podemos dizer sobre o nome e sobrenome Jesus Cristo? A Bíblia afirma que o nome de Jesus Cristo é o mais poderoso que possamos imaginar. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, está escrito o seguinte: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Evangelho afirma e nos ensina que a salvação só há no poderoso nome de Cristo Jesus, conforme está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 4 e o versículo de número 12. Mas como surgiu o ato religioso da circuncisão? A circuncisão foi um ato estabelecido entre Abraão e Deus, em que todos os seus descendentes, a partir de então, seriam circuncidados. A circuncisão era uma pequena cirurgia no prepúcio do menino judeu, que era feita pelo sacerdote ao 8º dia do nascimento do menino. Mas, com a vinda do legítimo descendente de Abraão, Cristo Jesus, o ato da circuncisão perdeu seu efeito definitivamente, tanto para os judeus, bem como e principalmente para todos aqueles que fazem parte da Igreja remida do Senhor Jesus, porque a missão do Messias de Deus, do Emanuel de Deus aqui na terra, foi justamente para nos libertar das amarras da legislação de Moisés. Como a circuncisão era um ato que obrigava o participante a ser guardador da legislação de Moisés, se Cristo nos libertou, aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo não são obrigados mais a guardarem a lei de Moisés. De acordo com o judaísmo, quem deveria ser circuncidado? Primeiro, todos os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó tinham a obrigação de serem circuncidados ao 8º dia do nascimento, sendo menino, é claro. Depois, se porventura, por algum motivo, o judeu não fosse circuncidado, se resolvesse seguir o judaísmo, tinha que ser circuncidado. Por fim, todos os prosélitos que se convertiam ao judaísmo eram circuncidados. E os cristãos legalistas de Jerusalém queriam impor também a circuncisão aos cristãos que faziam parte ali das igrejas na grande região da galáxia, o que Paulo chegou através da sua carta proibindo o ato da circuncisão para os gentios convertidos ao cristianismo. Paulo fala a respeito da verdadeira circuncisão em Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque
em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. O mais importante para Paulo do que a circuncisão era a fé em Cristo Jesus e em tudo que o Filho de Deus fez em prol dos seus remidos. A circuncisão já não tinha mais efeito justificador, nem para os seguidores do judaísmo, nem muito menos para os que faziam parte da Igreja do Senhor Jesus. Portanto, os legalistas que estavam invadindo os campos transculturais conquistados por Paulo estavam errados, querendo circuncidar os cristãos. O que significa a incircuncisão antes da manifestação do Messias de Deus sobre a terra, como sendo o Emanuel, Deus entre os homens, eram considerados pelos judeus, povos gentios, as demais nações pagãs do mundo, que não faziam parte das alianças de Deus com o seu povo Israel. Porém, com a vinda do Messias de Deus, Jesus de Nazaré, e com a implantação da nova dispensação, os que aceitam a Cristo Jesus deixam de serem pagãos e passam a serem discípulos de Cristo e, portanto, não são obrigados a serem circuncidados. Agora, já dentro da nova dispensação da graça de Deus, o mais importante para a salvação ou justificação é estar em Cristo Jesus, conforme Paulo deixa bem claro em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito de Deus. Os cristãos legalistas defendiam que todos aqueles que se convertiam ao cristianismo precisavam ser circuncidados e guardarem a lei de Moisés. Mas Paulo defende que não era mais necessário ser circuncidado nem guardar a lei de Moisés. Paulo também defendia que o mais importante é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E ele escreveu sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo indica que os opositores de Paulo, na região da Galácia, achavam que a circuncisão era mais importante do que a mudança de vida. Só que o apóstolo dos gentios defendia a regeneração espiritual pelo poder do Evangelho de Cristo, mediante o novo nascimento implantado pelo Espírito Santo de Deus. Cristo Jesus implantou uma nova modalidade de comunhão entre o homem e o Deus Criador. A partir da fundação da Igreja de Cristo, composta de judeus e gentios, nem a circuncisão, que foi o pacto com Abraão e seus descendentes, tem valor algum, nem o fato de ser alguém pertencente à incircuncisão, que eram as demais nações do mundo, também chamados pelos judeus de pagãos ou incircuncisos. O próprio Senhor Jesus ensinou sobre a necessidade de nascer de novo, o que representa a transformação em uma nova criatura, conforme o padrão da nova dispensação da graça de Deus para a humanidade. Os judaizantes, bem como os cristãos legalistas de Jerusalém,
além de defenderem a circuncisão, eles também afirmavam que os cristãos deveriam praticar as boas obras da lei de Moisés. Mas Paulo ensina o seguinte, Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Agora não é as boas obras da lei, mas sim a graça de Deus que nos salva mediante a obra de redenção já realizada por Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o que importa agora, no tempo da nova dispensação da graça de Deus, é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O novo status assumido pelo cidadão do céu, que pode ser judeu ou gentio, é pela graça de Deus e pela fé em Cristo Jesus, e isso não depende de ser judeu ou gentio, circunciso ou incircunciso. O importante é ser um verdadeiro cristão que nasceu de novo pela regeneração feita e realizada pelo Espírito Santo de Deus. Um novo modus operandi estava em ação naquela época pelo Espírito de Deus na vida dos cristãos. Desta forma, não precisava os cristãos legalistas imporem a circuncisão aos cristãos ali na região da galáxia. Olha o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, versículos 22, 23 e 24. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeiras justiça e santidade. E ainda em Colossenses capítulo 3, versículos 10 e 11, diz o seguinte: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Glórias, pois, a Cristo Jesus, que veio e por amor implantou a dispensação da libertação do seu povo, dos seus servos, dos seus remidos. Concluímos dizendo o seguinte, mais uma vez: o importante é ser uma nova criatura. Essa nova criatura não importa nacionalidade, posição social, nem raça. Ser uma nova criatura é passar pelo processo de transformação de vida, nascer de cima pelo poder do Espírito Santo, passar a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as coisas que são de cima como prioridade. Além do mais, amar a Deus acima de qualquer coisa e ao próximo como a si mesmo, cumprindo assim o mandamento da lei de Cristo, com 2 mandamentos. O primeiro, amar a Deus acima de qualquer coisa, e o segundo, ao próximo como a si mesmo. Isto sim é ser uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele, somente Ele, que vive e que reina para todo sempre.